Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 30 de outubro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia. Hoje é dia de jogo do Vasco. Mais tarde a gente vai gravar o pré-jogo. Este vídeo vai ser para a gente poder abordar o planejamento do Vasco para 2020. Vamos falar aqui sobre possíveis reforços e vamos falar também sobre a barca, os jogadores que vão estar saindo do Vasco agora em dezembro. Sabemos que o técnico Vanderlei Luxemburgo está em fase de negociações para renovar o seu contrato. O contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo vai até dezembro e o planejamento do Vasco por 2020 começa por aí. Nos bastidores, o Vasco já começou a monitorar alguns jogadores. Notícias vindas de São Paulo dão ênfase de que o Vasco está interessado em alguns jogadores do Palmeiras. E o Palmeiras abertamente colocou alguns jogadores em pauta para poder emprestar para o Vasco. Algumas pessoas vão me questionar: o Palmeiras não empresta jogador para o Vasco. Amigos, a realidade do Vasco com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo mudou muito. O Vasco está sendo visto com outros olhos aí nos bastidores por causa do técnico Vanderlei Luxemburgo. O grande trunfo, o grande as na manga do Vasco da Gama é o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo, ultimamente, ele tem participado de várias negociações de atletas aí que outrora a gente não tinha expectativas de estar no Vasco, como foi o caso do Fred Guarim. O Luxemburgo também participou aí da negociação do Felipe Ferreira. Ele trouxe também o Richard, o Marquinhos. O Marquinhos, embora não tenha dado certo, o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele é um nome de respeito no cenário brasileiro e ele estaria também por trás dessas negociações envolvendo jogadores do Palmeiras. Alguns nomes foram colocados em pauta e eu vou passar aqui para vocês. Na última semana a gente falou do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é um nome que está muito especulado nos corredores de São Januário para vestir a camisa do Vasco ano que vem. Foi posto em pauta o zagueiro Antônio Carlos, assim como o volante Thiago Santos, o Zé Rafael e o Lucas Lima. O Vasco ano que vem ele vai investir forte, já que terá um orçamento maior do que o de 2019 em meias, assim como no ataque também. Esses foram nomes que foram dados aí para o Vasco poder trabalhar. Os amigos vão me perguntar com qual dinheiro o Vasco vai contratar esses jogadores. O Vasco tem uma barca preparada aí com 11 jogadores que não estão nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo, que o Vasco iria fazer uma economia só em Bruno César e Valdívia de R$ 500 mil por mês. O Vasco iria fazer uma economia ao todo aí num valor que gira em cerca de R$ 1,5 milhão, que iria possibilitar o Vasco de trazer reforços pontuais. Os jogadores que estão nesta barca é o Sidão. O Sidão tem um contrato que vai terminar com o Vasco agora em dezembro. O Jordi estará voltando para o Vasco.
o Sidão não está mais nos planos do Vasco da Gama. O Cláudio Vinck, lateral direito, embora tenha um contrato longo com o Vasco já deu indícios que vai emprestá-lo ou vai tentar uma rescisão amigável. Jogadores que têm um salário muito alto, como o Erle, Bruno César e Ribamar, também não irão ficar. Se jogadores têm contrato, têm um vínculo prolongado com o Vasco, mas não estarão nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo para o próximo ano. Além disso, há jogadores com contrato terminando agora em dezembro, como Raul Cáceres, Felipe Bastos, Richard, Marquinho, Valdívia e Cleiton. Esses jogadores, a maioria emprestados, o Vasco não vai renovar com esses atletas, o que vai permitir que o Vasco tenha um grande espaço aí na sua folha salarial para poder investir nesses jogadores que eu citei para os amigos. O Vasco corre aí nos bastidores para poder tentar renovar com o Rossi. É uma renovação muito difícil. O Rossi tem vínculo com o clube chinês, assim como com o Henrique, o zagueiro, o Boca Negra. Ele tem um contrato também terminando agora no mês de dezembro e o Vasco já trabalha nos bastidores para tentar renovar o contrato do atleta. Esse ano, meus amigos, que vai entrar de 2020, é um ano de eleição. Sem dúvida nenhuma, o Vasco vai ter um time muito mais forte do que o de 2019 e com um planejamento infinitamente maior, com o técnico Vanderlei Luxemburgo começando o seu trabalho desde janeiro, fazendo uma pré-temporada muito diferente do que ocorreu no ano de 2019, quando o Vasco perdeu 5 meses de futebol ao permanecer com o Alberto Valentim. Então, esses nomes aí, guardem bem: Antônio Carlos, Thiago Santos, Zé Rafael e o Lucas Lima. O pessoal vai falar assim: Lucas Lima tem um salário muito alto. É verdade, ele ganha na faixa de 800 mil reais, mas o Palmeiras, embora queira que o Vasco arque com o salário dos atletas, cogita aí nos bastidores pagar em parte, dividir os salários com o Vasco da Gama. A gente vai aguardar. Por enquanto é especulação, mas são notícias muito fortes de bastidores aí, sobretudo o nome do Carlos Eduardo, que é o nome aqui que a gente tocou na última semana, que o Vasco tem sim interesse, e esses jogadores não estão sendo aproveitados lá no Palmeiras. Então, o Vasco começa a mudar de status com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que é um profissional muito qualificado na área. O Vasco, essas contratações que o Vasco fez agora no mês de setembro, principalmente envolvendo o Guarim, deu uma moral muito grande para o Vasco aí no cenário brasileiro, por se tratar de um jogador de nível internacional. Então, meus amigos, essas são as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Acreditem, é muito mais fácil hoje a gente acreditar que esses jogadores podem vir sim para o Vasco da Gama do que esse fundo internacional. Saudações vascaínas a todos. Mais tarde a gente vem com um pré-jogo, a gente vai fazer o pós-jogo também. Vamos abordar tudo sobre Vasco da Gama e Grêmio, jogo que vai acontecer hoje à noite no estádio de São Januário. O Vasco precisa vencer,
A gente vai estar falando aqui de histórico, estatística, prognóstico, atualidade das duas equipes, Grêmio e Vasco. Estamos juntos, meus amigos, Vasco neles e valeu!